Bem-vindos a mais uma aula de Excel. Nessa aula nós vamos aprender sobre hiperlinks, tá? Também conhecido como atalhos, né? Ou simplesmente links, tá? Esses hiperlinks são opções no Excel. Você vai poder selecionar um texto aqui no Excel, né? Selecionar um texto e quando clicar naquele texto ele vai te jogar para algum programa ou para algum lugar do Excel, tá? Nós vamos aprender aqui inicialmente esses três tipos aqui, ó, de links. Hiperlink. Vou colocar aqui então para uma página web, tá? O segundo tipo aqui para uma célula da tabela, tá? Então quando clicar vai ser jogado para uma célula da tabela. E o terceiro tipo para uma outra tabela. Bem, então nós vamos ter duas formas principais aqui, tá? De inserir os atalhos. A primeira vai ser usando o menu inserir hiperlink, tá? O segundo método que eu vou explicar depois vai ser utilizando a função hiperlink. Tá? Então uma função, uma fórmula, né, que a gente vai poder ser capaz de fazer o hiperlink, tá? Então vamos dizer que eu quero criar aqui o primeiro link para a web. Vamos fazer um link para o Google, né? Google, ok? Então o que eu quero é o seguinte: quando eu clicar aqui em cima dessa célula, né, ele vai me jogar para o Google. Tem um truquezinho aqui, ó, legal, que é o seguinte, ó, toda vez que você clica, você preenche uma célula, aperta Enter, o Excel automaticamente joga para a célula de baixo, né? Se você quiser que ele não te jogue para a célula de baixo, você após apertar Enter fique na mesma célula, você segura Ctrl e aperta Enter, ó, Ctrl Enter, você mantém a posição atual aqui da seleção, tá? Isso é legal para fazer os hiperlinks. Então, ó, agora com a célula selecionada aqui, eu vou em inserir e hiperlink, tá ok? Aí eu caio nessa, né? Caio nessa página aqui, tudo bem? Tem uma outra forma de acessar esse menu que é com o botão direito. Você clica em cima da célula com o botão direito e vai em Hyperlink, ok? Novamente a mesma célula. Uma terceira forma de aplicar é um atalho, tá? Você pode segurar Ctrl e apertar K também, entra nessa janela, tudo bem? Então vamos lá, inserir hiperlink e eu quero ir para página da web ou arquivo, tá? Página da web. Então eu vou pegar aqui e colocar www.google.com, tá? Não precisa colocar o HTTP que ele automaticamente aqui preenche para você. Fez ok? Feito. Tá aí o seu link. Se você clicar aqui, tá? Ele vai te jogar para o navegador, ok? Olha lá, jogou para o navegador, para o Google. Voltando para cá. Bem, vamos linkar então para uma célula da tabela. Vamos dizer que eu quero criar um link para a célula A100. Tudo bem? Então vou colocar o link aqui para a célula A100. Novamente, inserir, hyperlink, tudo bem? Aí em vez de página ou arquivo da web, eu escolho a opção colocar neste documento. Referência da célula, planilha 1, e aqui eu vou dizer qual a referência da célula que eu quero ir. Então eu quero ir para a célula A100, tá? Acho que se você clicar aqui, não, tem que digitar aqui o endereço da célula. Dá OK. Pronto. Se eu clicar agora nesse endereço aqui, tá? Ele já me mostra que eu estou indo para a planilha 1, célula A100. Se eu clico, ele me jogou para A100.
voltando lá para o começo do Excel, ok? Bem, se eu quero linkar aqui para uma outra tabela desse mesmo plano de trabalho aqui, então eu vou criar aqui uma planilha 2, tá? Deixa eu escrever aqui na... Deixa eu colocar na célula 1 mesmo. Planilha 2, tá? Então vamos lá. Volto aqui para a planilha 1. Então aqui coloco qualquer texto aqui. 2, Ctrl Enter para ficar, tá? Inserir hyperlink neste documento, tudo bem? Vou clicar aqui em planilha, agora referência da célula, vou colocar planilha 2, vou linkar para a célula A1 mesmo. Ok. Pronto, se eu clicar aqui, automaticamente eu sou jogado aqui para planilha 2, tá? Isso aqui é muito interessante quando você quer fazer um índice na página inicial aqui, né? Por exemplo, você tem 30 planilhas aqui embaixo, uma para cada mês. Aí você faz um índice aqui, né? Linkando para todas as planilhas. Você navega aqui usando um sistema de menu no Excel. Bem interessante esse feature aí do Excel. Bem, então usando agora a função hyperlink, tá? Então olha só, se eu quiser linkar para o Google, eu vou usar a função hyperlink, aperto igual, né? Vamos escrever aqui, ó, em português aqui ela vai ficar com I mesmo. Perdão. Hyperlink. Tudo bem? Então usando a função hyperlink. Bem, eu escrevi aqui, ó, hyperlink aqui com Y, né? Mas isso aqui é porque eu estou escrevendo em inglês. Em português eles traduziram para hyperlink com I. Mas tudo bem, tá? Então o nome da função, na verdade, deixa eu só reescrever aqui com I, tá? E a opção também, ali é o nome certo, tá? O nome da função vou colocar com I. Hyperlink. Não, o Excel é um pouco chato nessa coisa do português e inglês. Algumas coisas mudam aí, tipo, se você usar um Excel em inglês, em vez de você usar ponto para o ponto decimal, em português você tem que usar vírgula, em inglês você tem que usar o ponto. Quando você vai separar parâmetros na função em inglês, você usa vírgula, em português você usa ponto e vírgula. Então, sempre tem uma coisinha chata aí do usar o Excel em inglês ou em português. Eu uso em geral o inglês, estou dando curso em português, então às vezes eu faço um pouquinho de confusão, tá? Então não se preocupe muito com isso também, nada demais aí. Então olha só, usando a função hyperlink, vamos ver que ela tem dois parâmetros, tá? Quando você escreve a função aqui, né, completa com o tab, abre o parênteses, o Excel já mostra aqui o que são os parâmetros. O primeiro parâmetro é local do vínculo. Então no caso, você vai colocar aqui no primeiro parâmetro um texto. Sempre que o parâmetro é um texto, você tem que colocar entre aspas. Aí você pode colocar o endereço web aqui, ó, http://www.google.com, fecha aspas, primeiro parâmetro. Ponto e vírgula para entrar o segundo parâmetro. Aqui você vai colocar o nome amigável, né? Esse é o nome que vai aparecer na tabela. Novamente é um parâmetro de texto, eu coloco entre aspas. Vamos colocar o nome amigável, apenas Google. Fechando, fecha o parênteses, Enter. Ok? Tá ali o meu link. Se eu clicar, ele me joga pro navegador aqui. Ok? Voltando. Bem, agora para uma célula da tabela, é um pouco mais chato usar a função hyperlink, tá? Nesse caso, para você ser capaz de usar a função, você tem que salvar a sua tabela primeiro. Então aqui no caso eu vou salvar minha tabela, tá? Eu vou salvar na área de trabalho aqui mesmo, tá? Chamar de pasta 1 mesmo, tudo bem? Ok? Aí vamos usar a função hyperlink. E se eu apertar Tab aqui, o Excel já completa para mim, tudo bem? Local do vínculo. Bem, agora é o seguinte, ó, é um pouco mais chato.
eu vou ter que dizer o nome do arquivo, tá? Tudo bem? E o arquivo tem que estar na mesma pasta que você está trabalhando, tá? Então, nesse caso, vai ser a própria pasta do arquivo, então não tem muito problema. Ó. Pasta 1.xlsx, fecha colchete, ok? E agora você vai colocar aqui a célula que você quer ir. Então, a 100, por exemplo. Fecha aspas. Desculpa. Ai, caramba, peraí. Aqui, desculpa. Aqui você não precisa de aspas porque você está falando de um vínculo. Ponto e vírgula. Nome amigável a 100. Ah, desculpa. Aqui eu cometi um engano, ó. Essa referência... o Excel espera que você entre ela entre aspas, tá? Tem que ser em formato de texto a referência. E aqui o friendly name, né? O nome amigável, também entre aspas, porque é outro texto. Pronto, agora sim, ó. Se eu clicar aqui, ele me jogou para a célula A100. Beleza? Para linkar para outra planilha aqui, para outra tabela, né? Dentro do próprio pasta 1, usando a função hiperlink, é um pouco mais complicado ainda, mas nada demais também, né? Hiperlink, tab, local do vínculo, eu vou colocar entre aspas, entre colchetes o arquivo, pasta 1.xlsx, que é o nome do arquivo que eu estou trabalhando aqui. Aí agora eu vou ter que escrever o nome da planilha aqui, né? Vamos dizer que eu quero ir para a planilha 2. Plan 2, exclamação, né? Isso aqui a gente já viu que são as referências para planilhas na aula de referências lá do Excel iniciante, né? É a sintaxe da referência para coisa dentro da planilha. Você coloca planilha, exclamação. E agora a célula A1. Fecha aspas, vírgula, nome amigável. Plan 2. Fecha parênteses. Errei aqui. Deixa eu ver o que eu errei. O que ele não gostou. Ah, aqui, ó, né? Novamente, né? Eu tô pensando aqui no Excel em inglês, usei a vírgula para separar parâmetro. De fato, é ponto e vírgula que eu tenho que colocar aqui. Então, esse aqui que é o código correto. Pode ver aqui em cima. Ctrl Enter para ficar na mesma célula. Ok? Se eu clicar aqui, pronto, me jogou para a planilha 2. Tá joia? Então, usando a função hiperlink, tem que fazer dessa forma.